Ok, cachalote. 8h09, 5 de junho. Eu quis me preparar para fazer um assobiado aí, mas terminei me dedicando mais aí a cuidar de um pequeno roteiro para dirigir, né, a minha atenção neste vídeo. O assobiado fica para amanhã, tá certo? Mas o assobiado é mais ou menos assim. Vejam aí. Rapaz, é o seguinte, isso aí, sabe, tem tudo a ver com a arte musical, tá certo? Eu deveria falar do Mário de Andrade, que foi aí um intelectual brasileiro, certo? Que veio ali nas proximidades do começo do século XX. Ele e o Oswald, embora não fossem parentes, mas os dois foram Andrade, certo? O Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. E o Mário escreveu um romance intitulado Macunaíma, tá certo? E quando eu falo do caboclo falador, eu acho que tem muito, sabe? O próprio personagem. Me engasguei aqui. O próprio personagem aí, caboclo falador, certo? Ele é personagem numa canção, na letra de uma canção de um paraense, que agora não vem o nome, mas eu não vou correr atrás, tá certo? Mas é um personagem, é um, sabe, aí um eu aí, sabe, criado, né? Aí criado pelo poeta, sabe? E o Mário criou o Macunaíma, certo? Dentro de um enredo de prosa, tá certo? E o Macunaíma é um índio, certo? É um índio. Eu não sei de onde ele vem, se ele vem da Amazônia, depois a gente vai ver aí. Mas eu confesso que eu não li o livro Macunaíma, tá certo? O Herói Sem Nenhum Caráter, tá certo? E nesse trabalho que eu faço de produzir vídeos, sabe, de não querer me comprometer com verdades acadêmicas, certo? E me dedicar apenas às verdades, entre aspas, as verdades estéticas, certo? Que aí, sabe, marcha no campo da hipocrisia, no sentido grego, certo? No sentido da mentira, da invenção, da ilusão, da imaginação, tá certo? A estética marcha por aí. Eu estava assistindo umas marcas aí falando de cavernas, mundo afora, tá certo? E veio aí a informação falando. Na verdade, era um vídeo sobre crocodilos na Austrália, tá certo? E mostrava ali, sabe, num certo momento, aqueles bichos imensos, de mais de 5 metros de comprimento, 6,5 metros, quase 7, entendeu? Sei lá. Aqueles bichões ali, sabe, com mais de 1.000 quilos. Égua, Deus me livre. Rapaz, e ali, sabe, eles falando. E os aborígenes australianos, eles conheceram, deram de cara. Esses caras aí, esses crocodilos, eles estão há 200 milhões de anos, sabe, já na face da Terra, muito antes dos dinossauros, tá certo? Égua, 200 milhões de anos, porra, é tempo demais aí, tá certo? E eles vêm se aguentando aí no tempo, sabe, no tempo e na história. E mostrava os aborígenes, certo, ali australianos ali, sabe, mostravam já ali tendo cruzado com esses bichos naqueles rios ali, sabe, da Austrália. Eles retratavam, sabe, faziam gravuras daqueles monstros medonhos ali, sabe, nas paredes das cavernas, sabe. Eles faziam gravuras ali, sabe. E assim, veja, no caso aí, o que é que acontece, certo? O aborígene ali, sabe, que pegou um pedaço de argila, sabe?
e fez ali uns rabiscos ali, sabe, daquilo que ele viu quando ele saiu de manhã para pescar, sabe, e deu de topada, sabe, com um bichão imenso daquele ali, quando chegou em casa apavorado depois ali, sabe, por ter escapado, sabe, de não ter virado ali, sabe, alimento daqueles monstros ali, ele pegou um pedaço de argila e fez na parede da caverna ali um desenho, os outros ficaram olhando, tá certo? E assim, no plano da estética, no plano da imaginação, tá certo? Outro dia eu tentei dar aula de violão para um filho meu, tá certo? E me dediquei a dar um pouco de teoria musical do pouco que eu tenho, sabe? E falei das pautas musicais. A gente quando vai para a escola, molequinho, sabe, começa a aprender a escrita, tá certo? A gente tem um caderno ali de caligrafia, onde a gente vai copiando, certo, vendo ali a letra, certo, e tentando imitar, certo, fazendo ali uma mimese daquela letra, ou vai copiando por cima, sabe, para adquirir ali o formato e aquela coisa, etc e tal. Então veja que o caderno de caligrafia já apresenta ali as linhas, tá certo? O próprio caderno de escrita, tá certo? Eu me lembro, a minha mãe comprava papel ao maço, comprava não, ela mandava comprar papel ao maço, certo? Cortava as folhas de papel ao maço ao meio, tá certo? E, sabe, e ali fazia uns cadernos ali, questão de pobreza, sabe? Questão de pobreza. E ali o papel ao maço não é um papel em branco, é um papel que vem com linhas. E naquelas linhas ali a gente coloca a escrita e aquela coisa toda, tá certo? Na música também existe aí, sabe, um texto aí com linhas, tá certo? Que a gente chama de pentagrama, tá certo? Ali, o pentagrama é um conjunto de 5 linhas. E no pentagrama, tá certo? Tem um espaço ali para você colocar as notas musicais, tá certo? Isso quando se faz um trabalho, é um trabalho teórico, é documentado, tá certo? Mas em geral os garotos, outro dia pegaram o rodo do Pozo, como é que chama aquele garoto ali do funk? É o rodo do Pozo, o Pozo do Rodo, eu não sei como é que é. E, sabe, e é um garoto funkeiro, e um cara que ganhou dinheiro, sabe? E o pessoal tá dizendo que ele ganhou dinheiro com o Comando Vermelho, aquela coisa toda. Mas é um cara que tem aí um garoto aí de poucas letras, sabe? De pouca formação, garoto de favela, eu não sei qual é a favela, não sei se é a favela do Alemão, onde ele tá ali, sabe, no Rio de Janeiro. Mas é um cara que pegou, cruzou com muito dinheiro, sabe? E aí, sabe? Aí de repente recolheram o cara, sabe? Porra, foi foda aquela do Rodo. Rodo do Pozo. É Rodo? Eu não sei como é o nome do cara. Eu poderia ver aqui rapidinho e estaria visto, tá certo? Deixa me ver logo aqui, rapaz, em homenagem ao garoto aí, tá certo? Deixa me ver aqui rapidinho. É Rodo. Pozo do Rodo, como é que é? Não sei. Pose do Rodo, certo? Pose do Rodo, certo? Pose com Z. Eu não sei bem. O Pose do Rodo, me parece que Rodo é um lugar, tá certo? Ali uma comunidade, tá certo? O Pose é do Rodo. Mas o que eu quero falar, falando do Pose do Rodo aqui, é apenas dizer, sabe, que aí os garotos aí, sabe, que hoje produzem aí, sabe, composições musicais. Aqui em Belém tem a história do Brega, tá certo? Outro dia me parece que Recife ganhou um prêmio, sabe? E se tornou a capital do Brega, certo? A Brega é um estilo musical, um gênero musical, tá certo? Tem um cantor pernambucano, o Reginaldo Rossi, tá certo? Que tem uma produção musical aí, sabe, vasta, né? E ele se dedica a canções populares, a canções aí, sabe, canções aí canções aí, sabe, de espaços aí de boemia, sabe, e ali espaços populares, aquelas coisas todas, tá certo? E o brega, então, tem o Valdir Soriano também, sabe, parece que o Valdir é baiano, tá certo? E por aí vai, tem uns cantores aí, sabe, que então puxam, assim, sabe, essas temáticas. Mas o que eu quero falar, na verdade mesmo, sabe, é da composição musical, da questão estética, da questão da imaginação, da questão da memória, tá certo? E onde você, de repente, eu fiz um assobiado aqui. Esse assobiado, para mim, ele não é original, tá certo? Eu acho que eu tenho uma música na cabeça aí que me faz lembrar aí uma música, eu acho que ali da década de 20, sabe, do tempo de rádio, aquela coisa toda.
Mas de repente me vem aí, sabe, a lembrança, me vem a memória, e eu começo a subir aí, tô achando que eu tô fazendo uma composição musical, mas as composições musicais, elas vêm assim, na espontaneidade. Eu tive um irmão, tá certo, que foi, dentre outras coisas, poeta e compositor musical. Tem um cebolão, não é cebolão, como é que chama? Um bolachão dele, bem aqui atrás de mim, tá certo? É um LP, tá certo? Que ele gravou, sabe? E tudo composição musical dele, ele tirou a letra, escreveu a letra e compôs a letra, tá certo? Escreveu a letra e tirou a letra de ideias que ele tinha na cabeça, tá certo? E a composição musical ele tirou da cabeça dele também, tá certo? Assim, eu tava pensando ainda agora naquele cara da Bossa Nova, sabe? O Tom Jobim, por exemplo. O próprio Vinícius de Moraes, o Vinícius ele era poeta, tá certo? E ele trazia alguns compositores aí para fazer a música, tá certo? E ele entrava com a letra, o Vinícius, certo? E não sei se ele chegou a produzir alguma música da cabeça dele, mas é assim que a composição sai. Da mesma forma como aí o Pose, o Pose do Rodo, sabe? Faz seus funks, certo? E outros aí, sabe, fazem seus tecnobrega. A música aqui no Pará tem um brega e tem um tecnobrega, tá certo? Que são umas variações aí que tem. Tudo aí formas aí de como a pobreza se dedicar. Eu queria puxar logo aqui que eu queria falar do Mário, eu queria falar do Mário de Andrade, deixa eu me ver aqui logo. Primeira coisa que eu li aqui, rapaz, que o Mário de Andrade vem de família humilde. Porra, esse negócio de vir de família humilde é foda, tá certo? Pô, tá aqui a biografia do Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um escritor modernista ali no começo do século XX, tá certo? Crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural. Isso, Mário de Andrade, tudo isso aí. Mas por que ele atuava? Por que ele não foi empresário, tá certo? Por que ele não teve uma fábrica, tá certo? Por que não teve uma indústria? Por que não contratou pessoas para produzir riquezas para ele, tá certo? É porque tem uma história, bicho, tá certo? Tem uma história toda aí, tá certo? O seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Ao lado de diversos artistas, ele teve um papel preponderante na organização da Semana de Arte Moderna, em 1922, tá certo? O nome dele é Mário Raul de Moraes Andrade, é paulistano, nasceu na cidade de São Paulo em 9 de outubro de 1893. Veja que ele nasceu ali um pedacinho ali do século XIX, tá certo? 7 anos antes de Nietzsche morrer, tá certo? O Marx morreu em 1888, certo? É isso? Ele nasceu em 1818 e morreu em 1883. 10 anos depois nasceu ali, da morte de Marx, nasceu o Mário de Andrade. De família humilde, Mário possuía 2 irmãos, não sei mais o que. Mas o que me interessa aqui, de família humilde. Pô, esse negócio de família humilde é foda, bicho. Tá certo? Em São Paulo, onde é que estava a família dele? Em que bairro estava a família dele? Bicho. Aí diz aqui que ele estudou em 17, estudou piano, certo? No Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, ano da morte de seu pai, doutor Carlos Augusto de Andrade. Por que doutor? Era médico, será? Aqui diz que o cara era de família humilde, como é que aparece aqui doutor? Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Mais tarde, em 22, publica a obra de poesias Pauliceia Desvairada. Eu tomei conhecimento disso aqui, dessa obra, quando eu fiz letras, certo? E torna-se catedrático de História da Música no Conservatório Dramático. Veja que ele foi professor de música, certo? De História da Música. Neste mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, com Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pique, formaram um grupo modernista, que ficou conhecido como Grupo dos Cinco, dedicado a seu grande prazer, a literatura. Em 1927, publica a obra Clã do Jabuti, pautada nas tradições populares. Nesse mesmo ano, publica o romance intitulado Amar, Verbo Intransitivo, veja romance, prosa, certo? Onde critica a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Olha aqui, ele de gogó inchado, sabe? De gogó inchado com a burguesia, tá certo? Mário foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, publica o romance. Por que esse portanto aqui?
Publica o romance Rapsódia, Rapsódia, eu falei Rapsódia, tá certo? O S aqui vem depois do P, tá certo? E para mim ele tem a sonorização de S, certo? Rapsódia. O pessoal talvez pudesse querer dizer Rapsódia, mas não é. É Rapsódia. Publica o romance Rapsódia Macunaíma, uma das grandes obras primas da literatura, tá certo? Aí eu saio daqui do Rapsódia, tá certo? E vou para Rapsódia. Aqui, Rapsódia, vejamos aqui, já que o Macunaíma é uma rapsódia, um romance chamado Rapsódia, é nome dado a certas composições musicais e poéticas definidas por serem livres e muito emocionais na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, dava-se nome de rapsódia a um poema épico para ser recitado. Veja, um poema épico. Então, veja que o Macunaíma é um romance, então está fora aqui desse padrão aqui, tá certo, dos gregos. Também Rapsódia é cada um dos livros e dos contos escritos por Homero, tá certo? Homero, a gente sabe, ele foi um poeta, tá certo? E aqui está falando de conto, e o conto é prosa, aí embaralha tudo aí. Subdivisão ou parte separada de um poema, também não é o caso aí do Macunaíma. Aqui diz também que Rapsódia é poema épico que sobre uma nação se pauta em históricos entrelaçados com a lenda, o maravilhoso ou a mitologia. Eu creio que não é o caso, tá certo? Falar de poema, poema é poema, certo? Na antiga Grécia, trecho de um poema, também não é. Etimologia do latim rapsódia, pelo grego rapsódia, tá certo? Aí não diz bem. Mas de qualquer maneira, tá certo? O Macunaíma, então eu já saio daqui da rapsódia e vejamos aqui alguma coisa sobre Macunaíma. Tá certo. Macunaíma é um romance, veja, aqui fala romance, bem claro. É do escritor Mário de Andrade. Conta a história de Macunaíma, um índio que viaja até São Paulo para recuperar sua Muiraquitã. Eu fico por aqui porque não interessa muito falar de Macunaíma, essa coisa toda aí, tá certo? Vejamos aqui. Conta a história de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, índio nascido na floresta amazônica. Eu perguntava onde foi que ele nasceu, e na floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, porra, é vasta, bicho. Onde foi? No Pará? No Maranhão? Tá certo? Onde foi que ele nasceu? No Amazonas, tá certo? Ali um pouco mais para baixo, ali perto do Tocantins, ali, sabe? Para onde? Onde foi que ele nasceu? Agora, assim, foi lá no território de Altamira? Pô, não, então, veja, falar assim, nascido na floresta amazônica é foda. Depois de perder a Muiraquitã, dada por sua companheira, Si, a mãe do mato, ele decide viajar até a cidade de São Paulo para recuperar o amuleto. Muiraquitã é o amuleto, certo? E ele tinha, né, a sua companheira, a mulher dele, tá certo? A Si, a mãe do mato, tá certo? E ela dá um amuleto para ele, ele perde, certo? Depois de perder a Muiraquitã, eu falava o Muiraquitã, mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas assim, então a história é essa. E quando fala do herói sem nenhum caráter, tá certo? Eu estou imaginando aí qual foi a ideia do Mário, tá certo? Então vejo que não é um drama, tá certo? Não é um drama aí, certo? É um drama, um romance de drama. E, na verdade, o que a gente vai ter aí são encontros e desencontros. Esse romance ele foi levado ao cinema e teve um ator, como é que chama ele? Ontem eu falei o nome dele e agora não vem, tá certo? É um ator negro, é preto, tá certo? E eu poderia bater aqui já já, tá certo? Vejamos aqui filme. Grande Otelo, o nome do cara, tá certo? O nome do ator preto é Grande Otelo, tá certo? E ele encarna o papel de Muiraquitã. Então, veja, o Grande Otelo ele se destacou no cinema nacional fazendo chanchadas, que é um tipo aí de cinema aí, sabe? De cinema do riso, certo? É setor do riso, certo? É a chanchada, tá certo? É setor ali, sabe? Do grotesco, como queria ali o Wolfgang Kaiser, tá certo? Enfim, tá certo? E o Macunaíma ele vai por aí, tá certo? Onde se cria situações distópicas, tá certo? Onde tudo o que se tem ali sabe, essas coisas aí da estética, onde se perde justamente e se encontra aquilo que eu quero nos meus escritos aqui, nos meus textos aqui produzidos, sabe? Encontrar, tá certo? É uma memória, uma crônica, sabe? Uma crônica de fatos aí, do diário que eu vou aí costurando, tá certo? Misturado com memórias de fatos, novos fatos presentes e fatos passados, tá certo? Eu não vou falar dos fatos futuros, que do futuro ninguém pode falar.
Agora, do passado a gente pode, lembra, tá certo? E do presente a gente fala também, tá vivendo, tá certo? Então, os meus textos, eles querem ser aí, crônicas, tá certo? E crônicas assim, nesse estilo, assim, no estilo do grotesco, no estilo do riso, no estilo do herói sem nenhum caráter, tá certo? Por isso eu falo de caboclo falador quando são 20 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou chamar esse meu texto de Macunaíma, só para lembrar, sabe, esse personagem aí, o caboclo falador, rapaz, sabe? O herói sem nenhum caráter, nesse sentido de que a gente não quer compromisso, tá certo? Mas veja, eu falava ontem eu, sabe, fazendo os comentários, disse que o Atucho, ou anteontem eu disse que o Atucho estava na Argentina, e quando se fala em Atucho hoje, se pensa em Milei. Aí eu queria lembrar o primeiro nome do Milei, tá certo? E não vinha. O primeiro nome do Milei é Xavier, em português, certo? Javier, em espanhol, tá certo? Javier Milei, falei, tá falado, eu não vou mais falar. Falei também, eu queria lembrar uma rua ali, uma rua onde tem um templo católico dedicado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali no bairro da Sacramenta, e o nome dessa rua é Rodovia Arthur Bernardes, tá certo? Esse Arthur Bernardes, eu acho que foi um militar, tá certo? Não sei se foi. Poderia haver também, mas eu não vou. Mas tem ali uma rodovia Arthur Bernardes que começa ali, eu acho, na Pedro Álvares Cabral, sabe? Vai embora e vai embora ali, sabe, aeronáutica dentro, passa pelo bairro do aeroporto, tá certo? E vai embora, corta o Tapanã e chega em Coraci. Essa é Arthur Bernardes, eu não sei se ela tem toda essa extensão, se ela vai até em Coraci, Arthur Bernardes, eu não sei. Se ela vai só até ali o aeroporto, sabe? Depois ali tem a estrada do Tapanã e não sei mais o quê. Mas eu sei que a rua onde está ali a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Arthur Bernardes, tá certo? E já falei da Arthur Bernardes e não falo mais. Amanhã eu esqueço de novo, tá certo? E eu queria lembrar do Macunaíma, tá certo? E fui em frente, fui atrás e trouxe aí, tá certo? A Macunaíma, tá certo? E tá encontrado. Tem alguma coisa ainda, sabe, de uma história que eu falei da Hannah Arendt, certo? E aí uma menina que chegou numa cidade lá na Alemanha para estudar com 18 anos, certo? E encontrou um professor muito famoso, sabe? E o nome dele era Martin Heidegger, sabe? Um cara, ele tinha 35 anos, mas era um cara de família, sabe? Aquela coisa toda. E assim, sabe? A menina de 18 anos foi levando, tá certo? Estudando, tá certo? E quando foi preciso fazer o mestrado, sabe? O Heidegger jogou a tarrafinha dele sobre ela, sabe? E aí enredou, tá certo? E ali fazendo a orientação do mestrado dela, sabe? De vez em quando eu dava mais escapulidas, tá certo? Eu não sei se os dois se apaixonaram, aquela coisa toda. E o Heidegger tinha essa coisa aí, sabe? Da família tradicional, sabe? Aí, sabe? Do patriarca, tá certo? O pater famílias, aquela coisa toda. E tinha uma mulher que ele deixava em casa, que devia ser prendas do lar, tá certo? E aí essa mulher, ele casou, sabe, de papel passado e jurou fidelidade, tá certo? Só que ele comia, rapaz, a rana, porra, bicho. Aí não podia, né, certo? Aí ele caga o pau. Mas tem essa coisa aí que não tem nada a ver, eu tô falando aqui como caboclo falador, macunaíma, sabe, herói sem nenhum caráter, só de escrotice eu tô falando isso, tá certo? Aí, rapaz, eu falo isso e vou descartando aqui do meu roteiro, tá certo? Essas coisas sobre o Heidegger que eu não quero mais, certo? Sobre a Hannah Arendt eu não quero mais também, certo? E vou saindo fora, eu já falei de rapsódio, o pessoal está dizendo que o Macunaíma é um texto rapsódico, tá certo? Eu não sei, sabe? E vou passando por aqui também. E do Mário de Andrade eu já falei, tá certo? Aí tem um resto de material aqui, rapaz, sabe, que fala dos seringais, tá certo? E eu já falei muito de seringal, já falei muito de Altamira, falei de Anfrísio Nunes, falei do André Nunes, que deve ser filho do Anfrísio, eu não sei. Falei da batalha no Riozinho do Anfrísio, já falei. Caio Maia, sim, era o Coriolano, tá certo? E por aí vai, tá certo? De modo que eu vou limpando aqui a área, tá certo? Teve um tal de SEMAT, certo? Um organismo aí do governo que trazia, que foi encarregado de trazer nordestinos ali para a região. Eu acho que aqui para o Pará, do modo geral, tá certo? Aqui no Pará, eu não sei se no Amazonas, onde ali foram introduzidos os soldados da borracha, tá certo? Eu acho que o Amazonas também devia estar envolvido nisso aí, porque para aquelas bandas de lá também tem seringais e castanhais, tá certo? E havia uma tal de SEMAT, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, tá certo? Foi um órgão brasileiro criado em 43, veja, 43. Esse órgão foi criado aí, sabe? Eu acho que
O presidente da época era o Getúlio Vargas, tá certo? Estava havendo no mundo a guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? E ali, sabe, houve acordo com os estadunidenses ali e se criou essa organização aí para levar brasileiros para dentro da mata para serem assassinados, tá certo? Assassinados, digamos, mortos, certo? Por ação da natureza, tá certo? Da natureza, e no meio da natureza, a natureza humana, tá certo? Ali os caiapós, sabe, que saíam para porrada, não admitiam a presença de brancos ali em seus territórios, tá certo? E por preguiça, rapaz, eles comiam, rapaz, sabe? Os nordestinos, sabe? Porra, esses caras são foda, esses caiapós, olha a égua dos caras. Eu acho que eles estavam ali para a banda de São Félix do Xingu, tá certo? A minha mãe se cagava de medo de índio. Embora ela fosse neta de índio, rapaz, sabe? Pô, bicho. A Leopoldina, tá certo? E vou saindo, vou limpando aqui a área e eu não quero mais falar desses assuntos aí que foram falados e deixo tudo aí igual, tá certo? São 25 minutos de vídeo. Aí eu jogo para cá, sabe, aqui o meu papel, os meus controles, tá certo? E vou aqui cuidando, falando hoje, sabe, em Gaza, ali na faixa de Gaza, no Mediterrâneo, sabe, ali no Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, tá certo? Porra, bicho, ali para as bandas ali do Líbano, sabe, Israel e ali Egito, tá certo? E como é que chama a Jordânia, não sei mais o que, árabes e ali, sabe, aquelas coisas todas. Tá vendo lá, rapaz, um genocídio, rapaz, sabe? Tem ali, rapaz, um povo danado ali, sabe? Um povo ali, rapaz, que já foi daquela área, sabe? E depois dispersou e depois voltou. Só que esse pessoal aí, rapaz, foi assim, sabe? Aí, né, na sua trajetória de vida, eu tô falando do povo judeu, rapaz, sabe? E mas eu não poderia ser acusado de antissemita porque eu não quero falar mal do povo judeu, que é semita, tá certo? Diz que, né, porque ele vem ali da linhagem de Abraão, filhos, os semitas, Sem, Cã e Jafé foram 3 filhos de Noé, é isso? Tá certo? É isso? Sem, Cã e Jafé, os semitas vêm daí, da palavra. Eu achava que era porque eles vinham ali nasciam eles nasciam eles ali com Abraão, certo? E tem o Ismael, que foi um dos filhos de Abraão, e tem o outro filho de Abraão, filho da Sara, tá certo? E aí nós tivemos ali então ali, sabe, os descendentes de Abraão, mas sem Cã e Jafé. Os semitas, eu acho que vem aí da palavra sem, do sem. Os semitas, quer dizer, sem Cã e Jafé foram filhos de Noé, tá certo? E o Abraão se mete aí no meio, tá certo? E não sei como é que isso aí derivou depois, tá certo? Mas o fato é que não dá assim para, sabe, puxar para si só, sabe, dizer que só os judeus hoje são semitas, tá certo? Não dá para fazer essa mágica aí, tá certo? Mas tudo aí é questão ideológica, tá certo? É questão aí, sabe, de poder político, tá certo? De poder institucional, tá certo? Tem organizações aí judaicas fortes hoje que defendem, sabe, os interesses judaicos no mundo. E o argumento que eles usam hoje é o semitismo, sabe? Ou, no caso, o antissemitismo, para condenar seus inimigos que fazem enfrentamento a isso, tá certo? Mas, assim, eu entendo que o que estão fazendo ali na faixa de Gaza, aí eu quero lembrar que tem um garoto aí que eu falei ontem, sabe? O Atush diz que ele vai entrar outro dia aí, vai entrar logo mais aí, sabe? Acho que é amanhã, sabe? Ele vai, amanhã não sei quando é que é. Ele vai aparecer no 247, é o Thiago Dávila, tá certo? E eu digo, rapaz, que o Thiago é um cínico, sabe? É um garoto que está dentro de um navio nesse momento, sabe? Querendo ir lá para Gaza levando ajuda humanitária, rapaz, para aquele povo ali, alimento, remédio, sabe? E outras coisas mais aí que aquele povo de Gaza está precisando, rapaz. Aquele pessoal está passando fome ali, rapaz, sabe? Sem teto e sem alimentos, sabe? E sem saúde, sabe? E o Thiago está dentro de uma embarcação, ele com a Greta Thunberg, e indo para lá, tá certo? E outro dia um navio aí desguiou, eles foram socorrer o navio e isso atrasou a viagem deles. Mas, rapaz, por cima do céu tem um enxame, sabe? Um enxame de drones ali querendo pegar o navio dele, tá certo? E eu cheguei à conclusão que ele, sabe, quando são 29 minutos de vídeo, que ele é um cínico, rapaz, o Thiago, sabe? É um cara desamarrado,
é desamarrado, desamarrado das coisas materiais, tá certo? É assim, é de cobiça, sabe? É da vontade de amealhar, sabe? Da vontade de acumular. É um cara que não tem medo da morte, que não tem medo da vida, tá certo? Que não busca, que não renuncia à vida, ele quer viver essa vida intensamente, sabe? Mesmo colocando a vida dele em risco, mas viver a vida dele e a colocando em risco, isso para ele é viver, tá certo? E assim, sabe, talvez ele use só a roupa do corpo, talvez tenha uma mochila, tá certo? E não tenha mais nada, talvez tenha uma escova de dentes, tá certo? E aí se põe, tá certo? E faz lembrar Yeshua, rapaz, sabe? Yeshua que foi também um cínico, sabe? O primo de Batista, tá certo? Que foi um cínico, tá certo? Ali ao modelo de Diógenes de Sinope, tá certo? Um modelo desses que vão para as ruas hoje aí, tá certo? A gente encontra esses caras nas ruas aí, nas praças, sabe? E que não se amarram aí, sabe? Nessas questões aí de buscar riqueza, aquela coisa toda. E para quem é quem vai dentro de um carrão, sabe? É, tem esses que vão dentro, torcem o nariz para essas pessoas, porque essas pessoas agridem de certa forma, moralmente, sabe? Esses que se preocupam aí, sabe? Em amealhar, sabe? A amealhar os excedentes da produção e do trabalho, tá certo? E acumular, colocar o produto desse amealhado em bancos, sabe, e comprar mais, sabe, e vender, tá certo, e comprar dinheiro e vender dinheiro, tá certo. O Tiago Ávila não se amarra nessas coisas, tá certo. E por isso que eu digo que ele é um cínico. E ele está nessa porrada hoje ali, sabe, querendo acudir ali os árabes que estão sendo vítimas de genocídio, de limpeza étnica, certo? Porque tem um grupo ali acelerado de pessoas, tá certo? Que querem os sionistas, certo? Que querem ali o território todo da faixa de Gaza para eles. E de quebra o território também da Cisjordânia, querem todos os árabes fora ali da região, aqueles árabes que estão ali na região, ali os palestinos ali, tá certo? Eu vou ficando por aqui, esse vídeo eu vou chamar de Macunaíma para simplificar, eu poderia chamar de Tiago, para lembrar o Tiago Ávila, tá certo? Acho que eu vou chamar de Tiago, que talvez fique mais fácil assim, sabe, mais forte, tá certo? Porque vai representar o Tiago Ávila, tá certo? Que é esse cínico que está lá dentro de um navio indo para a faixa de Gaza levar ajuda humanitária para os palestinos. Bom dia, meu nome é Ernest, certo? Macunaíma, caboclo falador, quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.